Olá pessoal, então hoje a gente vai trabalhar a prática de parâmetros de usinagem. Essa prática é dividida em 3 momentos. Na primeira parte a gente vai variar a velocidade de corte, mantendo constantes os parâmetros de profundidade de corte e avanço. O intuito dessa prática é verificar a influência desses parâmetros, principalmente em 3 situações: força de corte, o cavaco e o acabamento superficial. A força de corte a gente vai trabalhar de 2 maneiras distintas, pessoal. Primeiro a gente vai trabalhar levando em consideração o método analítico, o método proposto por Kingsley. E no segundo momento a gente vai discutir sobre como obter um parâmetro de força de maneira empírica, levando em consideração a variação da corrente elétrica durante o processo de usinagem. Na nossa aula a gente vai ter uma explicação mais detalhada sobre como fazer esse trabalho. O cavaco a gente vai analisar a tonalidade do mesmo, a morfologia que ele se apresenta, que ele vai se apresentar, e o seu dimensional, a largura e a espessura, que vai nos auxiliar no cálculo da força de corte proposto por Kingsley. E por fim, a gente vai avaliar o acabamento superficial, medindo rugosidade média aritmética, RA, e rugosidade total, RT. Os parâmetros que a gente vai utilizar para essa primeira parte da prática serão constantes: avanço em 0,20 mm por revolução e profundidade de corte AP de 1 mm. E a velocidade de corte, como é nossa intenção avaliar a influência desse parâmetro nessa primeira parte, a gente vai variar em 3 níveis. Primeiro nível, 50 metros por minuto. O segundo nível, 80 metros por minuto. E no terceiro nível, 150 metros por minuto. Além dessas variações, pessoal, a gente vai trabalhar com 2 ferramentas. Ferramenta CNMG 120408 MA e a ferramenta CNMG 120408 MJ. Então a variação aí, a gente já percebe, né? Lá no final do código MA e MJ, que refere-se ao quebra-cavaco, e também discutiremos com mais calma durante nossas aulas. Além da variação do quebra-cavaco, a gente também tem uma variação dos revestimentos dessas ferramentas. Muito bem, pessoal. Então, na primeira prática que nós realizamos em laboratório, vocês bem lembram, né? Trabalhamos com a variação do ângulo de saída para buscar uma série de respostas. E naquele momento a gente trabalhou num torno convencional, mecânico convencional. Hoje, na prática de parâmetros de usinagem, a gente vai trabalhar com um torno CNC, controle numérico computadorizado. Então, diferente do torno convencional, aqui para a gente garantir os controles dimensionais, desvios de forma, desvio de posição, que vocês já estudaram na metodologia, aqui a gente não precisa do cuidado do operador durante a fabricação, e sim de um programa elaborado de maneira prévia. Obviamente temos que tomar os cuidados com os parâmetros de entrada, tomar os cuidados com a ferramenta, com o par tribológico, ferramenta-peça, mas em se tratando de usinagem, dos movimentos propriamente ditos, eles são realizados por um controle auxiliado pelo computador. Então essa é a diferença fundamental. Então a gente vai ver quais são os seus componentes, a gente vai perceber que são os mesmos componentes do torno convencional, com algumas pequenas modificações. Modifica o suporte da ferramenta, qual é o acionamento de abertura e fechamento da placa, abertura e fechamento do contraponto, mas vocês podem observar que de fato é uma máquina com estrutura semelhante. Muito bem, pessoal. Então, como estávamos conversando, né? A gente percebe que a estrutura de fato é bem semelhante. Então aqui a gente tem a placa de 3 castanhas, temos aqui o contraponto e temos aqui, pessoal, aqui já uma pequena diferença, que é um magazine, é como se fosse o castelo no torno convencional. Então aqui vocês vão perceber que eu consigo, alternar as ferramentas, posição das ferramentas, de fato. Então nós temos aqui a ferramenta que vai estar em trabalho 90 graus da peça, e quando for necessário, durante a fabricação de uma única peça, trocar a ferramenta,
no próprio programa a gente consegue substituir a ferramenta que desejamos, que for desejável, né, trabalhar. Muito bem. Então, olha, outra diferença seria a abertura e fechamento da placa. Então, olha, eu estou colocando uma peça aqui de exemplo e fechamos a placa de maneira pneumática. Então, ela está presa aqui. Então, para a abertura, também com acionamento pneumático. Da mesma forma, o contraponto. Então, o acionamento do contraponto também pneumático. De forma geral, aqui são as principais partes constituintes, né? Nós temos aqui o barramento principal, onde vai deslocar o carro principal, o deslocamento no sentido transversal à peça, né? Tínhamos lá o barramento secundário, aqui ele também existe. Então aqui está o barramento secundário, que vai fazer o movimento no sentido transversal à peça. Então pode observar que de fato, esse é o movimento transversal, né? Então pode observar que de fato, estruturalmente, esse aqui é o deslocamento longitudinal. Então, estruturalmente, os maquinários são bem semelhantes. O que difere o acionamento e a diferença da atuação do operador. No convencional, direto ali na máquina, e no CNC, de uma maneira prévia na elaboração do programa. Então, pessoal, então vamos dar uma passada pelo programa, né? De uma maneira bem rápida. Vamos aqui selecionar uma edição do programa. E aí seria esse o programa da nossa primeira parte, né? Que seria a variação da velocidade de corte. De fato, só indicar para vocês aqui os principais comandos, o que é mais importante de vocês reconhecerem, né? Quando tiver de fato a necessidade de avaliar uma programação. Não é um curso de programação, é muito extenso, existem vários ciclos e operações avançadas que não cabe aqui nesse momento. Mas, o que a gente precisa de indicar? Primeiro, o que é o nosso programa propriamente dito. Ele começa a partir da linha 4 ali, que é a definição da origem do zero de referência da ferramenta para a peça. Então a gente precisa de carregar essa informação na máquina. E essa informação ela fica numa memória, e essa memória a gente vai chamar aí, no caso a gente vai colocar no G55, é a origem então do ponto de referência. O T aqui é a ferramenta. Então o T aqui é qual a ferramenta que vai dar início no programa, né? Qual é a posição da ferramenta no magazine. E aquele 05 final, então T05 é a ferramenta na posição 05. E 05 final refere-se às informações que também estão num diretório, que estão também na memória da máquina. M6 seria a troca da ferramenta, acionamento de fato chamando a ferramenta 5. G0, pessoal, é o deslocamento mais rápido que a ferramenta consegue fazer na máquina. Seria sem controle de avanço, seria com o maior avanço possível. E X e Z, nesse caso aqui, já são coordenadas de deslocamento da ferramenta, sendo que o X é a posição na seção transversal e o Z seria a posição no deslocamento longitudinal da ferramenta. Logo abaixo desse primeiro comando de posicionamento, a gente indica o avanço. Esse avanço, pessoal, se for informado apenas uma vez, o programa, durante todas as linhas, vai acionar, vai trabalhar com esse mesmo valor. É o que a gente diz de função modal. Enquanto ela não for desabilitada, ela vai continuar atuando com esse valor. Muito bem, então aqui a gente definiu um avanço de 0,2 milímetros por revolução para todo o programa. Uma coisa importante para dizer, né, seria essa função G96, que deve ser precedida pela função M12. O G96, pessoal, é a função que é responsável
por garantir que se tenha uma velocidade de corte constante durante o processo de usinagem. O que é isso? A gente define a rotação que a máquina vai inserir, que a placa vai girar. Mas, se acionado, se indicado essa função G96 precedida pelo M12, o que a máquina faz? Ela controla a rotação em função da variação do diâmetro da peça. Então, a gente sabe que a velocidade de corte ela é dada pela variação da rotação e pela variação do diâmetro da peça, no caso do torneamento, Pi vezes D vezes N dividido por 1000. Então, se a gente tem um aumento da rotação, o diâmetro da peça para a gente manter a velocidade de corte constante, se estiver reduzindo o diâmetro da peça, a gente tem que ter um aumento da rotação. E com o G96 atuado, a máquina faz essa compensação. Então, ao passo que eu vou reduzindo o diâmetro da peça, a máquina compensa e aumenta a rotação para manter a velocidade de corte constante. Esse S, então, após o G96, é a velocidade de corte constante. O que acontece se eu não estivesse trabalhando com o G96 e de fato acionasse só o S, esse S seria a rotação. Um outro parâmetro importante, pessoal, mais por questão de segurança, é esse G92. O G92 ele vai limitar a rotação da máquina. Porque se o diâmetro tende a 0, a rotação tenderia ao infinito para manter a velocidade de corte constante. Mas o G92 ele vai limitar essa rotação a um valor que a gente indicar. Nesse caso aqui foi limitado em 4.000 RPM. Então, também por questão, aqui no caso, de segurança. A gente aqui volta agora para uma posição de deslocamento da ferramenta. Então, a gente volta a trabalhar com G0 e aproxima a ferramenta da peça em 80, o X aí agora é 85 milímetros. A peça, inicialmente, ela tem 73 milímetros. E aí, quando a gente desloca para a linha de baixo G1, 72, o que esse G1 faz? Ele também é um deslocamento da ferramenta, a gente chama que é uma interpolação linear, porém com avanço controlado, não mais igual ao G0, que não tem avanço controlado. Então, nesse G1 aí, o deslocamento da ferramenta vai estar atrelado ao avanço. Então, ele vai deslocar aí agora a 0,2 milímetros por revolução. Então, ele vai chegar até a distância de 72 milímetros. Depois disso, ele vai deslocar, ou seja, aí ele já trabalhou com uma profundidade de corte, um AP de 0,5, saindo de 73, chegando a 72. E aí ele desloca até o final da peça, Z-125, fazendo aquela limpeza inicial, retirando toda a variação que houver na superfície, dentro desse AP, obviamente. Após ele deslocar todo esse percurso, ele volta para a posição X85 com avanço controlado e depois ele vai regressar a uma posição ainda mais afastada da peça de 160 milímetros e chega no M0, que é um pause do programa. Esse pause vai servir para que a gente recolha o cavaco, tire o cavaco ali do reservatório da máquina ou de fato do barramento, para a gente poder fazer nossas análises. Então, essa é a estrutura do programa, pessoal. Depois ele vai repetir isso aqui num deslocamento, em vez de X125, Z125, só Z42, que é 1/3 da peça, faz a variação da primeira velocidade de corte. Depois ele parte do Z42 e vai até Z82, segundo terço da peça. E no final, na terceira parte da nossa usinagem, ele parte de Z82 e vai até o final da peça, Z-125. E observem, um detalhe importante em vez de M0, no final do programa, para finalizar e dar encerramento ao programa, de fato, a gente usa o comando M30. Então, é isso aí o nosso programa, pessoal.
Muito bem, pessoal. Então, nossa peça já está montada na placa de 3 castanhas, com auxílio aqui do contraponto. Aqui a gente tem um magazine de ferramenta, onde a gente vai montar a nossa ferramenta no suporte. O suporte já está disposto no magazine. A gente vai começar a trabalhar com a ferramenta MJ. Então eu vou montar essa ferramenta no nosso suporte. E vocês podem observar na peça que ela está dividida em 3 seções. Então, cada seção dessa vai referir a um parâmetro de velocidade de corte. Então a gente tem aí, na primeira parte, né, no primeiro terço da peça aí, velocidade de corte 1. No nosso caso, 50 metros por minuto. No segundo terço da peça, velocidade de corte 2, 80 metros por minuto. E no terceiro terço da peça, velocidade de corte 3, que refere-se a 150 metros por minuto. Então o programa que vai ser rodado, ele inicialmente vai dar um passe de ajuste, um passe de desbaste. Aqui no caso a nossa peça didática, né? Então ela já está homogeneizada, a superfície já está até controlada, né? Mas teoricamente a gente vai fazer um passe de desbaste, que seria um passe de ajuste para homogeneizar a superfície, para a gente de fato garantir o acabamento nos passos seguintes. Então, vocês vão observar a partir de agora, o primeiro passo, um passe para desbaste, depois um segundo passe para velocidade de corte 1, depois velocidade de corte 2 e por fim velocidade de corte 3. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. O programa ele tem uma função M0 que vai servir para a gente como um pause. Na verdade é o pause, né? Mas vai servir para a gente poder retirar, né, o cavaco da nossa coleta para análise. Então, eu vou colocar aqui uma folha e agora, né, variando as velocidades de corte, a gente vai começar a coletar esse cavaco. Então, no primeiro momento, aquele cavaco não nos interessava, mas esse agora já faz parte aí da nossa prática. Então, primeiro, pessoal, a gente vai medir a corrente a vazio, antes da ferramenta entrar em contato com a peça, e depois a corrente em trabalho, em corte. E iremos trabalhar com a corrente de usinagem, a variação dessas duas. Então, primeiro eu vou aproximar a ferramenta da peça, sem de fato permitir o contato, e aí a gente vai medir essa corrente inicial, que a gente chama de corrente a vazio, que seria nesse momento. Então, registrada a corrente, a gente inicia agora a primeira parte da prática, que é a velocidade de corte 1. Então, bora lá?
Muito bem, pessoal, então finalizado a primeira parte, a gente vai coletar os cavacos. Então, depois da ferramenta parada, a máquina parada, a castanha parada, por segurança, retiramos o cavaco e aí a gente volta a coletar para a velocidade de corte 2. Muito bem, então novamente a gente faz a coleta da corrente a vazio e depois a corrente a trabalho. Então, aproximar a ferramenta da peça. Esse seria o momento da corrente a vazio e agora a gente inicia o processo de corte. Muito bem, pessoal, então segunda parte da prática finalizada. A gente retira agora o cavaco para a coleta da velocidade de corte 2, ou seja, 80 metros por minuto. E vamos para o terceiro e último parâmetro. Então, mais uma vez, a corrente a vazio. Esse seria o ponto da corrente a vazio. E agora a gente inicia o processo de retirada de material. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai partir para as nossas análises.